Muito bem, pessoal. Agora nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha é: qual impressora eu vou comprar? Bom, nesse caso agora, pessoal, vocês vão ver que existe uma infinidade de opções de impressoras da qual você pode estar adquirindo. Nós temos algumas marcas que já são bastante conhecidas. Umas delas são Ender. A Ender 3 é uma maquininha que vocês vão encontrar muita coisa falando sobre ela. Quem fabrica a Ender 3 é uma marca chamada Creality. Muito bem, ela foi uma das precursoras aqui, começou a entrar no mercado no Brasil com uma facilidade um pouco maior, por isso que ela é muito mais conhecida. Bom, agora, as máquinas delas são as melhores? Depende para aquilo que você vai estar trabalhando. A Ender 3, por exemplo, ela veio com várias características que caiu aqui na mão dos makers, né? E esses makers eles começaram a criar muitos upgrades, muitas melhorias e isso pegou. E aí acaba que hoje, se você for comprar uma Ender 3 e perguntar lá, o que eu vou imprimir na minha Ender 3, um monte de gente vai comentar com você, começa a imprimir o tal dos upgrades, que é duplo eixo Z, fazer isso, fazer aquilo, colocar... Bom, se você é uma pessoa que está começando na parte da impressão 3D e não tem conhecimento de absolutamente nada, eu não recomendo você ficar fazendo upgrades na sua máquina. Por quê? A máquina ela vem, pessoal, realmente para você começar a montar ela. Essa é uma etapa muito importante. Tem máquinas que vêm totalmente desmontadas e tem máquinas que vêm já pré-montada e existem máquinas que já vêm montada e pronta para o uso. Vamos lá. Máquinas que já vêm montada e pronto para o uso, o que acontece? Elas geralmente a caixa dela é muito grande e o frete dela também é muito alto. E geralmente ela já vem pré-ajustada, da onde a pessoa, a empresa tem que fazer esse pré-ajuste. E aí acaba que o custo dessa sua máquina geralmente é maior. Bem, se você for utilizar de comprar uma máquina já pronta, você tem, por exemplo, empresas como a GT Max, empresas como a HGT 3D e, por exemplo, a 7-3D. Três empresas nacionais da qual você consegue comprar o seu equipamento nacional e aí ter ali aquela parte de suporte técnico que faz muita diferença. Se você está começando, você é uma microempresa, você já tem ali que tocar a sua empresa funcionando, né? Então você tem que tocar funcionários, você tem que tocar ali a parte de logística e por aí segue. Você comprar uma máquina chinesa onde você talvez não tenha o suporte técnico interessante, talvez você venha aí a se prejudicar. Aí vale muito mais a pena você adquirir uma máquina nacional onde você tem um suporte técnico também nacional, da qual você liga para eles, eles podem estar te ajudando da melhor forma possível. Bem, Daniel, não, eu não sou empresário, eu não tenho interesse em comprar uma máquina hoje no seu valor aí de 8, 9, 10, 12, 15, 25 mil reais, não é o meu interesse. Eu quero comprar máquinas aí de 1.500 até 3 mil reais, uma máquina boa que resolva o meu problema. Muito bom. Aí você vai ver que a maquininha mais baratinha que você vai encontrar hoje no mercado é na faixa de R$ 1.300, R$ 1.200, você tem encontrado máquinas interessantes. Você vai também perceber o seguinte, o volume de impressão é mais ou menos correlacionado ao preço que você vai pagar. Se você quer uma máquina maior para imprimir peças maiores, você vai perceber que o preço é um pouquinho mais alto. Se você for fazer peças pequenininhas, o preço já é mais baixo. Só tem que lembrar vocês de uma coisa. Para você fazer miniaturas, peças muito pequenas, com alto detalhamento, o processo FDM não é o mais indicado. Você não vai conseguir ter uma qualidade boa em uma peça muito pequena. Aí você teria que passar para o processo de resina. Lembre disso. FDM, peças de médio
para maior porte. Aí você pode falar assim, mas Daniel, quanto é médio maior porte? Por exemplo, uma peça de 30 centímetros. Peça de 30 centímetros, a cabeça e as mãozinhas, vamos pegar aqui peças de figure action, que é mais fácil da gente estar conversando, a cabeça e a mãozinha vai ser de um tamanho um pouco pequeno. E aí você vai começar a ter uma dificuldade de fazer a regulagem da tua máquina para poder dar todos esses detalhes. E talvez ela nem consiga fazer. Aí você vai precisar fazer na resina, como a gente já falou em aulas anteriores. Agora, não, eu vou fazer peças ainda um pouco maiores, de 50 a 60 centímetros. 60 centímetros é essa peça que nós temos aqui, ó. Essa peça tem 62 centímetros de altura e ela foi todinha feita no FDM. Somente algumas partezinhas dela que eu queria dar um detalhe maior, que era nas junções, tal, que eu acabei fazendo na resina, mas era possível ser feita no FDM. Não iria dar a qualidade que eu gostaria, mas é possível se fazer no FDM sem problema nenhum. Bom, no caso desse tipo, a gente tem que realmente pensar. Fala assim, cara, não, tá, tô entendendo. Então, peças muito pequenas, nada feito. Peças médio e de grande formato, beleza, FDM vai me atender muito bem. Show! Voltando então na análise do nosso equipamento. O que a gente tem que pensar? Daniel, eu vou fazer peças, eu tenho dois tipos básicos de materiais da qual a gente tem que pensar. Existe um material chamado PLA, que é um material bem mais tranquilo de se trabalhar, ele empena muito pouco, ele tem várias cores diferentes, com várias características diferentes. Inclusive, esse Homem de Ferro que nós temos aqui atrás, ele foi todinho feito em PLA, um PLA preto silk que chama, e o silver silk também. Duas cores muito bonitas, que da qual não foi necessário fazer a pintura. Do jeito que saiu da máquina, ele foi montado e está pronto. Então, para quem não quer se desenvolver para a área da pintura, o PLA tem várias opções de cores muito bacanas. E é muito mais fácil de você imprimir. Outra coisa importante de vocês saberem também é o seguinte, o PLA ele funciona muito bem nas impressoras abertas. Se você tem interesse em comprar uma impressora mais barata, essas impressoras que são abertas, como a grande maioria dessas que tem aqui atrás de mim, elas são todas abertas. E aí você tem a característica da temperatura do ambiente influenciar na sua impressão. Nem todo material aceita esse tipo de variação de temperatura. Apenas o PLA aceita bem essa variação. E o TPU ele aceita também, mas o TPU é um material mais avançado. A gente vai falar dele mais para frente. Vamos focar primeiro no PLA, que vai ser provavelmente o seu start. Você vai comprar uma maquininha, muito provavelmente uma máquina aberta, porque ela é mais barata, e aí você vai também acabar comprando o PLA para você trabalhar na sua máquina. Daniel, mas eu ouvi dizer que existe um material muito mais barato, que é um material chamado ABS. Muito bem. Materiais como o ABS, ele não trabalha muito bem em máquinas abertas. Daniel, mas dá para fazer, eu vi num vídeo que consegue, que isso, que aquilo. Ótimo, mas saiba que ABS não imprime muito bem em máquinas abertas. Você pode ter uma pequena variação de temperatura no seu ambiente, fazer com que ele trinque, fazer com que ele venha a se descolar da mesa e tendo aí vários problemas da qual é característico do ABS. O ABS você só vai conseguir imprimir ele com facilidade em uma impressora fechada, como vários outros materiais também que são necessários ter um controle térmico muito bom dentro da máquina para ele não empenar conforme você for trabalhando. Então, saiba de uma coisa, impressora aberta imprime bem PLA, impressora fechada imprime bem ABS. Vamos focar nesses dois modelos primeiro, que são os mais comuns. Impressoras fechadas, elas são um pouco mais caras, mas ela atende dois materiais. Isso é bastante interessante. Tanto o ABS, que é mais barato, quanto o PLA, que ele é um pouco mais caro. Já a impressora aberta só atende muito bem
o material chamado PLA. Vamos deixar os outros materiais por enquanto para não confundir muito a cabeça de vocês. Muito bem, definido então que eu tenho dois tipos de equipamentos, máquina fechada, máquina aberta, e eu tenho dois tipos de materiais, o ABS para máquinas fechadas ou o PLA para máquinas fechadas e o PLA para máquinas abertas. Ponto. Chegou nessa conclusão, você já tem aí o início para estar trabalhando com mais facilidade. O que mais que a gente precisa conversar com vocês? Nós temos a deposição do material. E às vezes o material ele fica longe, ele vai ficar longe da sua extrusora. Então a gente tem o material, e o material ele vai para a sua extrusora, que é onde vai tracionar o material para jogar lá dentro do bico. Então são 3 pontos: aonde fica o seu material, aonde fica a sua extrusora e aonde fica o seu bico. Bom, quanto mais longe você tiver a extrusora do bico, a gente vai ter aí um delay. Esse delay é um problema. Geralmente acaba ocorrendo alguns defeitos em função dessa distância entre a extrusora com o seu bico aquecido. Quando é desconectado dessa forma, a gente chama que a impressora ela é do sistema Bowden. E quando a extrusora é junto, colado ali no seu bico, a gente chama que ela é do tipo Direct. Por exemplo, as máquinas da Taikon, tanto a Slim quanto a Max, você vai perceber que a extrusora é exatamente conectada junto com o bico. Isso forma uma distância muito curta entre o bico e a extrusora e você elimina algumas chances de problema. Porém, qual que é o inconveniente disso? Que todo carro do eixo X ele fica um pouco mais pesado, porque você tem um motor ali, você tem uma extrusora, você tem mais componentes se movimentando junto ali, gerando um peso maior. Bom, com isso você pode vir a ter alguns defeitos se você quiser trabalhar de uma velocidade muito rápida. Então, máquinas do tipo Direct Drive geralmente trabalham aí numa velocidade um pouco mais lenta. Bom, nós temos algumas formas de tentar corrigir esse problema, que são chamadas as guias lineares. Máquinas que possuem guias lineares são máquinas mais robustas, máquinas que o ajuste ali é muito mais preciso. Máquinas do tipo da Taikon Slim, Taikon Max já possuem essas guias lineares, facilitando ali a movimentação do eixo X, garantindo uma boa qualidade. Bem, mas e as outras máquinas? Não consegue fazer? Consegue, só que você tem que ajustar muito bem os componentes para que a folga seja mínima. Ótimo. Nessa linha você já olha e fala, Daniel, então vai ter uma pegada aí de manutenção. Vai ter, pessoal. Vocês vão perceber que no comecinho, tudo é mil maravilhas porque a máquina está ajustadinha. A partir do momento que você começa a rodar com mais frequência a sua máquina, você precisa conhecer um pouquinho sobre manutenção e fazer os ajustes necessários. Beleza? Isso é muito importante. Todo equipamento precisa de manutenção. E se você não souber fazer a manutenção, você vai se frustrar na metade do caminho. Muito bem, pessoal, eu já coloquei várias informações para vocês referente aos equipamentos do tipo Bowden, do tipo Direct, várias marcas diferentes. Agora é hora de vocês sentarem, analisar cada uma delas. Tem o campo dos comentários, comenta aqui nos comentários qual é o equipamento que você está visualizando, aonde você vai ter a oportunidade de mais colegas de sala poder fazer um comparativo, poder dar a sua opinião e também poder aí trocar experiências, beleza? Então, até a próxima aula, galera. Um abraço!